Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta a Timóteo é assim subdividida no capítulo 1, falsos mestres, autoridades no capítulo 2, ministros de Deus no capítulo 3, no capítulo 4, apostasia, no 5, conselhos e a fonte de lucro no capítulo 6. O livro de 1 Timóteo, segundo historiadores, Timóteo provavelmente nascera em Listra, filho de pai grego e mãe e avó judias, que a mãe dele era Eunice e a avó era Lóide, conforme Atos 16:1 e 2 Timóteo 1:5. O livro, a primeira carta de Paulo a Timóteo, previne o jovem pastor, que Timóteo era o pastor enviado por Paulo para as suas igrejas, principalmente ali para Éfeso, contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Mais uma vez, aquela questão que a gente está estudando, né, dos livros das cartas de Paulo, Paulo fortalecendo o seu apostolado e advertindo a igreja contra falsos mestres. E dá conselhos que servem para todos os seguidores de Jesus. Vivam uma vida de honestidade, de dedicação a Deus, de fé e de amor, de perseverança e de humildade. Combata o bom combate da fé e ganhe a vida eterna. Estudos aí de 1 Timóteo. Esse livro serve para encorajar Timóteo em sua caminhada cristã, para advertir contra as falsas doutrinas, mais uma vez, reforçando, né? E para ensinar sobre as qualificações e ordenar os presbíteros da igreja. Os crentes precisavam saber como se comportar na casa de Deus. Curiosidades do livro de 1 Timóteo. A primeira foi escrita provavelmente, essa carta, né, foi escrita provavelmente entre 64 e 65 depois de Cristo, quando Paulo estava na Macedônia. Antes de escrever essa epístola, Paulo foi libertado após 2 anos preso em prisão domiciliar em Roma e provavelmente estava viajando muito, visitando regiões onde havia estabelecido ramos da igreja anteriormente. Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar o trabalho da igreja de Éfeso e possivelmente as outras igrejas na província da Ásia, conforme está escrito aí em 1 Timóteo 1:3. Esta carta estabelece as bases para a ordenação de presbíteros, fornece orientação para a ordenação de pessoas em funções da igreja. Em essência, 1 Timóteo é um manual de liderança para a organização e administração da igreja. Paulo orienta quais deveriam ser as características de cada líder da igreja e também sobre as funções, como organizar uma igreja como um todo. A tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso não era pequena. Paulo havia deixado com o cargo de corrigir certas pessoas que estavam promovendo o erro doutrinário. Na primeira carta, para ajudá-la a combater esses falsos mestres, Paulo ensina como se proceder na casa de Deus. Essa ia ser uma diferença, né? O comportamento de Timóteo frente ao comportamento dos falsos mestres. Embora Timóteo fosse ainda jovem, ele teria que ensinar e ordenar esses mandamentos de Deus aos irmãos de Éfeso. Uma das questões mais curiosas a respeito de Timóteo é o fato de que não há registros do tempo de vida dele, nem de como se deu sua morte. Há uma corrente que afirma que o missionário se tornou um mártir da igreja, contudo, não existe comprovação para tal fato. Paulo lembra a Timóteo que ele deixou em Éfeso para cuidar da igreja local e estar atento para que nenhuma doutrina contrária ao Evangelho de Jesus Cristo seja tolerada. Paulo começa a carta exortando a Timóteo a ter cuidado com os falsos mestres e falsas doutrinas. No entanto, grande parte da carta trata da conduta pastoral. Paulo instrui a Timóteo em adoração, no capítulo 2, e no desenvolvimento de líderes maduros, no capítulo 3. A maior parte da carta lida com a conduta pastoral, advertências sobre falsos mestres e a responsabilidade da igreja em relação aos membros pecadores, viúvas, anciãos e escravos. E aí depois Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme e perseverar fiel à sua vocação. Um resumo breve aí de 1 Timóteo. No capítulo 1, Paulo previne, contra os falsos ensinamentos. No 2 e 3, Paulo ensina sobre a necessidade da oração e da adoração apropriada. No 4, Paulo adverte Timóteo de que algumas pessoas serão enganadas pelos falsos ensinamentos relacionados ao casamento e às práticas alimentares, reforçando aí porque muitos desses falsos mestres eram judeus, que ali falavam, se você quiser servir a Jesus, você tem que servir como os judeus, porque Jesus era judeu. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Paulo ensina a Timóteo que eles deveriam seguir os ensinamentos de Jesus e não do judaísmo. No capítulo 5 e 6, Paulo dá diretrizes a Timóteo para ajudá-lo a administrar as necessidades dos idosos, dos jovens, das viúvas, dos mais velhos e dos escravos. Ele descreve os falsos mestres e adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e instrui Timóteo como os santos podem obter a vida eterna. Pois bem, gente boa, termina aqui um breve relato da carta de Paulo a Timóteo, um breve estudo. Está aí o Paulo ordenando a Timóteo, com a mãe dele Eunice, com a avó dele Lloyd, uma fotozinha aí para representar como era a família do jovem pastor Timóteo. Que você continue estudando a sua Bíblia, leia a carta de Paulo a Timóteo, são apenas 6 capítulos, rapidinho você lê e entende com mais clareza. E lembre-se, se você ainda não lê a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.